Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está no Pode Congregar, essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação para a sua vida. Então, quero desde já, te convidar a se inscrever no canal aí, a dar um like, curtir aí a gente aí para dar uma força. Hoje nós vamos bater um papo aqui muito bacana. Eu estou aqui com Fábio Barreto, um irmão querido que Deus me deu a graça, né, o privilégio de conhecer ele e a sua família. O Fábio, que é empresário, né, empreendedor aí da área de cosméticos capilares. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, meu irmão, mais uma vez, de ter aceitado o convite. Obrigado. Eu que agradeço, pastor, pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma, né? Vamos em frente. Bênção pura. Fabião, me fala uma coisa. Você é de Ribeirão mesmo? Conta um pouquinho de você. Da onde que você é? Natural da onde? Eu sou nascido em São José dos Campos, que meus pais casaram na região ali de Marília, Bauru e mudaram para São José dos Campos, que meu pai trabalhava num laboratório farmacêutico. Eu nasci lá e logo eu vim para cá, tinha 2 meses, então eu considero um ribeirão pretano. Já há 46 anos estou aqui, né? Desde que vim bebezinho, né? Com 2 meses de idade. Meu irmão tinha 2 anos, também era novinho. E de lá pra cá eles nunca mais saíram daqui e nós fizemos nossa vida aqui também. Que legal. Então você é um. Como é que fala quem nasce em São José? Joséense. Você é um joseense que nasceu. Não, peraí. Você é um ribeirão pretano Pretano. que nasceu em São José dos Sim, Campos. só nasci. Eu falo isso, sabia? Porque eu sou nascido em Brasília. Eu nasci no Gama, em Brasília. Só que eu só nasci. Minha mãe engravidou, né? Juntou com meu pai. Minha mãe é paraibana, meu pai é baiano. Olha só que mistura. E aí eu nasci em Brasília, mas voltei bebê pra Paraíba. Aí morei no Nordeste até 7 anos, morei em Pernambuco, né? E depois vim para Ribeirão e cresci em Ribeirão. Então eu falo que eu sou um paraibano que nasceu em Brasília. Você é um ribeirão pretano que nasceu em Em São São José José dos dos Campos, é Campos. isso aí. Ah, que É. maravilha. Que legal. E aí, marido da Érica, Da Érica, pai dos. da Sara, do Davi. Quantos anos eles já estão, Fabião? A Sara tá com 14 anos e o Davi com 8. Já estão, a Sara tá mocinha já. E o Davi tá aí também, grande já aproveitando bastante essa fase, né? A fase adolescência e pré-adolescência, né? É, é. Que bacana. Gente, eu conheci o Fábio, né, quando eu tava no sertão. Falar nisso, Fábio, eu acho que a gente se conheceu por causa da igreja, né? Eu fui lá na Você foi Igreja lá Voz. fazer, acho que Você foi comunicar a sua Sim, missão, né? Que você sim. estava indo para lá tal. Aham. Ou eu acho que. Não, acho que você já estava lá e quando você vinha, você ia lá na Ia lá na voz. igreja, É, isso. verdade. E aí eu tava no campo missionário, lá no sertão. E aí o Fábio, a gente, né, viu a gente lá na igreja. E de lá, então, né, daquele momento em diante, o Fábio começou a ser um parceiro nosso, né? Começou a abençoar a nossa vida, nosso ministério lá no sertão, o que foi muito bom para nós. E assim a gente também começou a conversar, né? E eu achava interessante, Fábio, porque você. É porque assim, tem dois tipos de parceiro de um missionário, tá? Tem o parceiro que é aquele que tipo, investe e tal, mas ele se preocupa só com investir, né, enviar o recurso, que é uma benção, que é importante, mas existe um tipo de parceiro que é o melhor, tá? Que é o que investe, mas o que se preocupa também em perguntar, oh, e aí, como é que você tá? E quer entender e se interessa. Esse tipo de parceiro é muito bom para o missionário, porque como no meu entendimento, o missionário ele é uma extensão da igreja, né? Então Sim, ele sim, ele está representando a igreja em um lugar onde a igreja não está, né? Onde não pode ir, na verdade, está a partir dele, né? sim. E é muito legal quando tem um irmão que se interessa, que manda uma mensagem, ô, como é que você tá e tal. E foi legal isso, né? Isso que eu vi em você. Falei, poxa, que legal, né? O Você Fábio, mandava os informativos e informativo, você tal, aí a gente respondia e tudo. lia. E daí depois a gente se encontrou aqui em Ribeirão, Sim, lá na sorveteria, sim. lá no, como é que é o nome lá? O Cremosinho? Cremoso, acho É, que é. cremoso, né? E tal. Com a Aline tava também, o A Aline e o Rodrigo, né? Rodrigo estavam também. E foi muito bacana isso. Por quê? Porque de lá em diante, né, e nessa caminhada, eu vi muito no Fábio essa questão, assim, do reino, sabe? Assim, de um homem
que é um empresário, né, e que o Senhor deu a você, né, e a sua família condição e uma estrutura, né, para abençoar muitas pessoas, né, um negócio, né, e eu vi muito o seu coração, o coração de um homem assim que tem uma perspectiva no reino, né, que o que é raro, infelizmente, né, mas que graças a Deus a Igreja Voz é uma referência nisso, né? Tem muitos irmãos Sim, ali que são sim, empreendedores, mas que têm esse coração voltado para o reino de Deus, sim, né? sim, Investir na obra, entendendo que sim. aquilo que Deus deu não é só para benefício próprio, mas Não. também para abençoar outras pessoas, né? E tudo mais. E Fábio, me fala uma coisa, e você, como é que você chegou, entrou nesse ramo de cosméticos? Como é que é a história? Isso vem da sua família? Como que foi? Vem de pai e mãe. Desde que de criança, eu sempre vi meus pais vendendo alguma coisa. Meu pai era de laboratório, vendia medicamento, e minha mãe começou lá atrás, ela foi professora, mas quando ela, acho que ela veio para Ribeirão, ela deixou de ser professora, ou foi professora um tempo, e logo entrou na Avon na época. Então ela cuidava das meninas que iam porta a porta com os folhetinhos, né? Vender os cosméticos para as donas de casa, para as moças que trabalhavam nas casas. Então, desde pequeno, pequeno assim que eu falo, acho que desde os que eu me lembro, com uns 10 anos, eu já ajudava ela a fazer as coisas internamente, carimbar as coisas, as fichas das meninas, das promotoras, né? E, e aí, com 15 anos, meu pai já era representante da L'Oréal. Ele me colocou para ajudar para abastecer gôndola em supermercado, perfumaria. Então eu fui ser promotor dele dos 15, acho que eu fiquei uns 2 anos antes de viajar. Depois eu fui morar fora, fazer intercâmbio. E quando eu voltei, peguei tiro de guerra, fiquei um ano ainda ajudando ele nessa parte. E aí, quando eu tirei carta, eu já me tornei representante vendedor. Como eles já eram vendedores, foi o caminho que eu segui, né? Aí eu comecei faculdade de administração à noite, viajava de dia, voltava para a faculdade. E isso eu fiquei uns bons anos como representante. Eu fiquei dos meus 18 até os meus 35 anos. Aí com 35 eu resolvi montar essa empresa. Eu tinha um outro sócio, aí não deu certo. Inclusive ele é lá do Pernambuco, acho que ele voltou para lá depois. E aí foi quando ele saiu, 2 anos depois, a Érica veio me ajudar e tá comigo até hoje. Que Já bênção. fez 11 anos já que a gente montou Em voga. em Voga. A empresa chama Voga Cosméticos. Aham. Só que eu tive que colocar o IN na frente por causa do INPI que eles não estavam deferindo a marca Voga. Que acho que eles Hum, estavam lendo Voga e acho que eles acharam que eu quisesse pegar carona naquela Vogue, sim. que é uma marca Aham. francesa e tal. Sim. Aí eles não deram a marca, o registro, a gente colocou. O rapaz que cuidava da marca falou: Coloca um IN na frente, separado que eles dão o registro." Aí foi que eu coloquei, ele sugeriu na época. E tamo aí, ó, 11 anos na luta. 11 anos. Que legal. E aí, mas assim, como é que foi o processo para você? Você tinha acesso, assim, o pessoal que produzia os produtos cosméticos? Ou como é que foi isso, assim? Como é que partiu a ideia, assim, de iniciar? Eu já trabalhava representava algumas marcas. Eu tinha marca de shampoo, concorrente da Voga. Eu tinha marca de acessório, algumas marcas do segmento de cosmético. E aí eu criei essa marca, tudo terceirizado. Ainda hoje a gente tem o projeto de fazer a indústria, que nós mudamos para Serrana, mas ainda não está pronta. Nós estamos caminhando. Até hoje a gente terceiriza a produção. Então você compra toda a parte de insumos, embalagens e tal, manda para as terceiristas, para as fábricas, eles mandam de volta o produto envasado e a gente faz toda a parte comercial, né? Comercial, contratação, cuidar das meninas que ficam nas pontas, nos pontos de venda, né? Sim. Os representantes, como eu era, né? Então eu cuido mais dessa parte de parte financeira, parte comercial e a Érica me ajuda muito nessa parte da desenvolver os produtos, que ela entende bastante, ela é cabeleireira e ela já trabalhou muito dentro dessa área também. E ela me ajuda muito com as pessoas, né? Porque ela é psicóloga.
Então ela me ajuda a recrutar, ela me ajuda a fazer aquela parte de acalmar, né, as pessoas, porque às vezes eu falo que as meninas que trabalham com a gente, elas são mães, são todas mulheres, algumas esquitadas, algumas casadas, mas são todas mulheres que trabalham muito fora e também tem a carga de estar da parte de casa mesmo, né? Que é cuidar do filho, lavar roupa, limpar a casa, tudo aquela coisa que a mulher já faz, né? Então eu falo que elas estão sempre muito cansadas, né? E o mercado cada vez mais competitivo, elas precisam vender para bater as metas, então elas vão ficando um pouco cansadas, estressadas, né? Agoniadas, algumas angustiadas. E a Erika entra muito nessa parte, né? De fazer a parte. Hoje eles falam organizacional, né? De conversar com as meninas, de tentar entender o momento delas. E é bom quando você tem uma mulher cuidando de outras mulheres, porque ela se põe no lugar das meninas, né? Como mãe, como mulher, como dona de casa. Então eu acho que é importante, né? Sim, Talvez eu, homem, eu não conseguiria, né? Jamais me pôr no lugar delas da forma que a Érica se põe, né? sim, Então tem, vamos falar assim, a empatia da mulher pela outra é maior, né? sim, Porque elas sentem, né? Elas sabem o que uma mulher passa, né? Dentro de casa, com os filhos. Talvez a gente tenha mais a parte do homem, né? A gente olha mais a parte do homem e a mulher. Então eu falo que é uma benção ela trabalhar comigo, já faz. Eu acho que no começo, eu fiquei 2 anos com esse sócio quando ele saiu. 11 anos, já faz 9 anos que ela tá comigo lá e me ajuda bastante. Apesar de trabalhar junto com a esposa, tem muita gente que fala: ah, deve ser complicado e tal. Pra nós dá muito certo, porque além de ela acalmar os funcionários, tem hora que ela me acalma, né? aham, Estão conversando e tal. Ele é psicólogo, eu falo, nossa, aqui é terapia geral, né? Tanto com os funcionários quanto comigo. Então é algo que ajuda bastante. que Ter legal, uma pessoa como ela, parceira, né? Tanto sim, dentro de casa quanto na empresa. que legal. Ô, Fabião, e vocês estão casados há quanto tempo? Nós casamos em 2011. Então fez 14 anos. Ano que vem faz 15, começo do ano. 15 anos. E aí, ela era cabeleireira, você partiu para essa. Na verdade foi assim, ela também sempre trabalhou nessa parte de vendas. Então ela já trabalhou Hum, dentro de lojas, trabalhou em laboratório como vendedora. Ela montou um salão na época que a gente casou. Logo em seguida, quando a Sara nasceu, que ela queria parar de viajar, essas coisas, e ela montou um salão até próximo de casa ali, no Jardim Botânico, e fez os cursos, tudo, mas ela, como ela sempre trabalhou com essa parte de cosméticos e tal, ela já entendia. Aí no salão ela se aprimorou porque ela começou a entender como funcionava aquele cosmético que ela vendia no cabelo da mulher, né? De que forma que ele performava e tal. E foi onde ela começou a me ajudar a desenvolver, né? Porque antes ela sempre me ajudou, mas aí ela ficou full time na empresa. Então ela começou a me ajudar mesmo, né? Quando não estava dando certo, eu levava ela até as fábricas, falava, ó, conversa com o químico, tal, tenta melhorar essa fórmula. E foi onde ela se aprimorou, né? O salão foi um breve período, foram 2 anos, se eu não me engano. Acho que foram 2 anos. Mas ela também, não sei se é porque minha filha era pequena, o salão também exige bastante no final de semana, né? sim. Vai chegando o final de É o semana, que mais trabalha, é o né? que mais trabalha. Aí quando eu tava de folga, que era no sábado ali, aí domingo você já tem as coisas da igreja, depois segunda você tem que voltar a trabalhar. Era o dia que ela mais trabalhava, era o sábado, que era o dia que eu descansava, vamos falar assim. Sim. Então a gente nunca tava junto, né? E domingo ela tava sempre cansada. A gente ia na igreja e tudo, mas era aquela coisa, ela ficava descansando o dia inteiro, ia na igreja e voltava. Então não tava dando muito certo esse negócio de salão. Aí eu falei, ah, vende esse salão que vai fazer outra coisa. Ela até, como eu tava com esse sócio, ela começou a estudar para concurso. Logo esse sócio saiu. Aí eu falei, ah, vem trabalhar comigo, você vai me ajudar bastante, né? E deu certo dela vir. Que bacana. E aí vocês estão já há 9 anos trabalhando juntos. 9 anos trabalhando juntos. Que benção. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já leu o livro do
Puxa vida, como é que é o nome do brother lá, o escritor? Esqueci, mas é o Chamados para Criar. Não li. O Chamados para Criar? Não, Poxa, deixa eu tentar lembrar. Ô, eu jurava que você leu esse livro. não li. Depois você me Jurava. manda Eu que eu. jurava, sabe por quê? Porque uma vez eu vi o Dani compartilhando, não sei se você, do Jordan Raynor. Às vezes eu comentei que eu gostaria de ler, mas eu acho que eu não li. Poxa, cara, esse livro é fantástico, Fábio. Tem Não, alguns cara, livros que ele oh, compartilha que eu já li. puxa vida, não, esse livro, cara, eu vou procurar, se eu tiver um aí, eu vou te dar ele, tá? Eu te Eu vou, agradeço. oh, cara, esse livro, por que que eu tô te falando desse livro, tá? Porque esse livro, o Jordan Raynor, ele fala sobre empreendedorismo, né? E ele fala que empreender é você criar coisas novas para o bem do outro. Essa é a definição que ele dá. Falando biblicamente, porque ele fala assim: quem que foi o primeiro empreendedor? Foi Deus. Por quê? Porque Deus ele não precisava ter criado o ser humano e nem a terra, o paraíso para o ser humano. Só que Deus vai lá, cria o ser humano e cria algo para o bem do ser humano, que é o paraíso. Ele coloca o Adão e a Eva lá no Éden e ele cria o homem para desfrutar. Então ele está empreendendo, ele está Sim, criando sim, algo novo para o bem do outro, né? Para o homem e a mulher que eles sim, criaram. sim. E, cara, é fantástico. Por quê? Porque ele mostra vários empreendedores, empresários de várias empresas que tinham uma perspectiva do reino de Deus, sabe? De ver o seu trabalho, ver a sua empresa, não como um meio de obtenção de poder, de riqueza e tudo mais, que embora não tem pecado nenhum nisso, né? Sim, Você sim. prosperar, mas ele dá vários relatos de empresários que eles iam para além disso e tinham um cuidado com os funcionários. Por quê? Porque a Sim, ideia deles é entender o seguinte, pô, isso aqui foi Deus que me deu, então eu preciso sim. ser um bom mordomo e eu vou multiplicar. Isso aqui vai gerar virtude, gerar prosperidade não só para mim, mas para todos aqueles que estão comigo nesse propósito. E aí, cara, é fantástico, porque ele dá vários exemplos de empresários que fizeram isso e como que eles prosperaram. Aí tem lá um empresário do Chick-fil-A, não sei se você conhece, é uma franquia americana, e eles eram adventistas, e eles não abriam aos sábados. E aí tinha assim, o povo no shopping ficava maluco, porque falou assim, pô, todo mundo, ele abriu uma loja no shopping e ele E não, não não abria no abre sábado. para respeitar Exatamente, o princípio o que princípio que isso, eles né, seguem, que né? ele segue. Só que era legal porque ele fala assim, cara, que eles assim arrebentaram e ninguém entendia isso. Ele fala assim, cara, como é que pode isso? Eles não abrem, porque teoricamente o sábado é o dia de maior Movimento nas movimento, show lojas, na sim. loja, sábado, domingo, né? E tudo mais. Então ele dá vários exemplos desses, e só que ele dá também falando a respeito do que eles faziam com os funcionários, sabe assim, como que eles eram bons para os funcionários. Igual o livro lá que eu te dei, eu acho que eu te dei o livro Eu lá, né? li Que fala da dos. Guinness, da Isso, história do fala dos Guinness. Guinness. Muito legal. Que eles faziam isso também. Sim, Na ajudaram Irlanda, muito, eles ajudaram ajudavam muito. os funcionários, Sim. eles investiam para os funcionários deles estudarem. Por Estudarem, que que eu né? tô falando tudo isso aqui? Porque, cara, é isso que eu vejo em você. Por isso que talvez eu fiquei na cabeça, falei, cara, o Fábio leu esse livro. Por quê? Porque, por exemplo, quando você fala da Érica, e desse processo que vocês têm, e desse atendimento que a Érica faz, né? Dessa Do proximidade que ela tem, cuidado, né? desse cuidado, cara, isso é do reino. É. Entendeu? Porque você Faz tá, toda a você tá para diferença. além daquilo. Porque, assim, Sim. geralmente uma empresa, se bem que hoje em dia o pessoal vê, assim, nessa perspectiva que tem que cuidar dos funcionários de maneira integral e emocional. Mas, cara, geralmente eles veem o funcionário como uma ferramenta, como um Sim. número, né? Sim. E o que Sim. eu vejo em vocês é diferente, né? Até essa abordagem que você fala da Erika, assim, né? Então, por isso que eu acho que eu achei, cara. Esse eu vou procurar, porque eu geralmente, quando eu gosto de um livro e vejo que ele é bom, eu compro pra dar de presente pras pessoas. Só que aí, cara, eu dou de presente muito rápido. Aí Aí some da acaba logo. prateleira. Mas, cara, você vai se identificar com Mas, esse, com mas esse depois você livro. me passa e eu dou um jeito de comprar também pra ler. Eu gosto de ler esse tipo de livro. Você falando isso, a gente faz toda essa parte, né? Além do. O que eu converso muito com a Erika? Eu falo, Erika, essa empresa ela precisa ser para honrar e glorificar a Deus. Então, toda essa parte, além da parte emocional, né, que ela faz, que é muito importante, Sim. ainda mais com a mulherada aí que tem uma sobrecarga, né, muito grande. Que a gente pode ajudar eles, a gente ajuda até para conquistar as coisas, para
conseguir fazer algo a mais do que eles fariam com o que eles têm de ganho. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente tenta fazer assim, de uma forma bem assim, poder ajudar um pouquinho cada um, para eles poderem prosperar também, que é o que você falou. Não adianta só o dono da empresa prosperar. Acho que todo mundo tem que crescer junto, senão não faz sentido, né? Sim. E muita gente vê o funcionário só como um número, né? Mas a gente vê como vidas, né? Que estão Sim. ali para também realizar os sonhos deles. A gente fala muito de Deus lá dentro da igreja, né? Do reino, dos princípios. Eu acho que, não sei se metade ou um pouco mais dos nossos funcionários são cristãos. Creio que a maioria acredita em Deus, tudo. Creio que não tem nenhum funcionário ateu, mas a maioria são cristãos, eu sei por conversar com eles, né? Por conhecê-los bastante, assim. E a gente está sempre com esse cuidado, né? Antes de dispensar alguma pessoa, a gente analisa, ora, conversa bastante com a pessoa, e que às vezes não tem jeito mesmo, né? A pessoa não quer. Às vezes está no lugar errado, vamos falar assim, né? Então, às vezes você tem que deixar ela encontrar o caminho dela em outro lugar, né? Mas a gente pensa sempre nessa parte, igual você falou desse livro. E quando eu li aquele livro da Guinness, eu achei muito legal tudo que eles faziam, né? Fizeram pelos funcionários. Tanto é que até hoje existe a marca, né? Sim. Uma marca Sim. acho que centenária, né? É, sim. Acho que é do século XVIII que Aham. começou a história deles, né? Sim. Aham. 18 ou 19, eu lembro. 19, acho. 1800 e pouco. Mas eu acho que tem que ser assim, né, Michael? Não tem outro jeito, né? A gente que Sim. conhece a palavra, né? Que conhece o evangelho, eu acho que é até um dos versículos que eu mais gosto, que está em Tiago, também está em Provérbios, que é aquele versículo que fala: se você pode, se o bem está em suas mãos e você não faz, você está pecando, né? Uhum. Porque às vezes você tem como ajudar e se você não ajuda, você já está pecando, né? Sim. E eu vejo que tem muita gente que às vezes não quer ajudar, não tem essa disponibilidade. Mas às vezes ou é porque não conhece o evangelho, ou por alguma outra razão que a gente não sabe, né? Cada um tem seus suas razões, né? Mas a gente pensa dessa forma. E nem sempre é fácil, porque quando você ajuda alguém, você geralmente eu falo assim, às vezes a gratidão, às vezes a pessoa nem tem. Você ajuda muitas pessoas que não têm aquela gratidão por você estar ajudando. Mas a gente ajuda pensando em Deus, né? Não, Sim. lógico, a pessoa é um filho de Deus que vai ser agraciada por se ajudar. Mas muitas pessoas são ingratas. Então, se você pensar, não vou ajudar porque as pessoas são ingratas, daqui uns dias você não está ajudando mais ninguém, né? Porque o ser humano é Sim. falho e muitas delas não vê essa parte. Mas você tem que fazer por Deus, né? Sim. Para honrar e Sim. glorificar a Cristo, né? E a premissa do amor, né, Fabião? Porque o amor, a premissa é essa, né? Você anteceder a desejar o bem ao outro, né? Ou a fazer o bem ao outro, né? Ou seja, o outro não fez nada pra mim, mas eu nem preciso esperar ele fazer alguma coisa. Eu vou lá, eu que tenho essa disposição, e vou lá servi-lo, né? Sim, Porque eu entendo o propósito, né? sim, Eu entendo, Deus fala comigo, né, para ser instrumento, porque na verdade, no fundo, nós somos a expressão do amor de Deus, sim, sim, né? Porque às vezes Deus vai ver, a pessoa vai ver o amor de Deus, o quanto que ela é amada, o quanto que ela é importante, né, da parte de Deus através de você. Fala, pô, que sim, benção, cara. Colocou o Fábio na minha vida. Assim como era com a gente, sim, né? sim, No certo, fala, pô, Senhor, obrigado pela família do Fábio, sim, porque era o cuidado, né, que a gente sentia de Deus a partir da família de vocês, né? sim. Então, eu acho que é isso aí, né? Infelizmente, as pessoas muitos não vão reconhecer, né? Mas também não Não interessa, né? tem problema. Porque o Senhor é quem sabe, né? Sim, sim, sim. E no fundo, a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então a Também. gente é abençoado quando É, a gente dá, eu né? penso assim É. também. Ó, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você como empreendedor, né? Então você tá assim na área de vendas já um bom tempo, Desde os 30 anos. um bom tempo. Desde os 15. Cara, o que que você diria assim, qual para você assim, qual que foi os desafios assim, que você enfrentou no início? Porque empreender, principalmente no Brasil, é uma coisa assim, eu vou te falar a verdade, ó. Cara, para empreender no Brasil e os caras, as pessoas que dão certo,
tem que tirar o chapéu, porque assim, a barreira, a é, dificuldade, tirando aqueles que já estão lá em cima, vamos dizer assim, já né, já tá lá em tá cima, bem tá bem estruturado, né? estruturado, né, e tudo mais. Para eles, às vezes, até essa questão da dificuldade de empreender faz com que eles permaneçam lá em cima, né, Sim, porque é sim. difícil, né, Já tem uma você, estrutura, né? isso, eles não querem que outros Entrem, entrem, né? né, cheguem. Então tá lá, então para eles tá bem resolvido, tá lá, tudo mais. Mas o que você, assim, no início, né, que você começou a empreender, você também dentro disso, né, quais que foram os seus desafios, né, ali do início, e como que você viu, assim, a mão de Deus nesse processo também? Cara, eu falo assim, as dificuldades são muitas, né? Eu acho que a parte mais difícil de todas são as pessoas, né? Você conseguir pessoas capacitadas que vestem a camisa. Graças a Deus hoje a gente tem um time bem legal, assim, que veste a camisa, que pensa na empresa. Lógico, tem sempre uma rotatividade num setor ou em outro, que é normal até você acertar a pessoa, mas eu vejo assim a mão de Deus desde o começo, né? De tudo que aconteceu, no começo com o meu sócio, depois quando nós nos separamos, que eu comprei a parte dele. Foi até uma história bem legal que eu fui conversar com o pastor Wilson na época, ele me orientou bastante. Não falou o que eu tinha que fazer, mas ele mostrou algumas passagens na Bíblia, né? Uhum. E eu orei por Trouxe clareza para aquilo. você tomar a melhor Isso, decisão. isso. E deu super certo, assim, né? Sempre dá, né? Sempre que você busca a face do Senhor, dá certo. Às vezes não é o que a gente quer, né? Mas ele sabe o que é melhor pra gente. Então, foram vários obstáculos. E até hoje, né, a gente tem nossas lutas diárias com essa questão do governo, né? Dificultar a economia. Então, tudo vai. Não é fácil, né? Porque você tem que se preocupar com a venda, você tem que se preocupar com a rentabilidade, você não pode gastar muito, você vende, tem que economizar, tem que acertar na contratação e nem sempre se acerta. Então, são várias situações que dificultam o processo de uma empresa no dia a dia. A quantidade de impostos, né, que o Brasil tem, o meu ramo tem bastante, também tem a parte de ST, que é um ICMS cobrado antecipado, que tem nos cosméticos, como tem em vários outros ramos também. Tem alguns que não tem, mas a maioria acho que já tem hoje em dia. Então, assim, tem todas essas dificuldades, mas eu sempre vi a mão de Deus em muitas coisas assim, nas pequenas coisas, né, no dia a dia, que às vezes você fica agoniado e tal, aí você fala, nossa senhor, o que que eu vou fazer, né? Porque tem hora que você não sabe o que fazer. E aí você pede a Deus para fazer o que vai ser, ó, me ajuda a eu errar menos, né? Porque a gente é ser humano, a gente tá, você tem empresa, é errar e acertar, né? Tem hora que você erra, perde dinheiro, tem hora que você acerta, ganha dinheiro. E é isso, a empresa você vai, é um organismo vivo, né? Você tem que estar sempre criando coisas novas. Eu li num livro que criar, você inovar na sua empresa, não é você criar um negócio que ninguém pensou até hoje. É você fazer algo que você ainda não fez na sua empresa. Às vezes seus concorrentes já fizeram, Uhum. mas você ainda não fez. Então tudo que você inova, tudo que você faz de novo na sua empresa é uma inovação. Ah, é o que você falou, às vezes uma empresa grande já fez tudo aquilo lá e mais um pouco. Mas ela é muito antiga, tem muito recurso. E você vai inovando no dia a dia. E eu também já assisti várias. Eu sempre li livros de empreendedorismo, gosto sempre de assistir palestra, podcast. E eu vejo muito empresário grande falando, né? Você tem que cuidar da venda, né? Da parte comercial, que não é uma parte fácil, mas você tem que estar sempre atento com isso. Você tem que economizar, né? Fazer o caixa da empresa para você conseguir tocar no mês ruim, no mês bom. Tem que ter o caixa para pagar as contas. E você tem que se preocupar com as pessoas, né? Que acho que é os três principais pontos que as pessoas que vão te ajudar a trabalhar de uma forma séria, honesta. Então, são coisas que é no dia a dia mesmo. E é aquela coisa, né? Todo dia acordar, pensar, tentar
tomar a melhor decisão, né? Conversar com uma outra pessoa, converso muito com a Érica, converso muito com meus próprios funcionários que estão lá interno ou externo, tô sempre pedindo ajuda, né? Porque a gente não sabe tudo e todo dia a gente aprende alguma coisa, né? E às vezes é com uma pessoa que tá ali num cargo que você acha que não sabe, mas você vai conversar, a pessoa tem algo para te ajudar. E às vezes a pessoa que acha que sabe muito não faz efeito no seu negócio, né? Como já aconteceu de gente me falar alguma coisa, eu falei, gente, ou a pessoa tá mentindo, ou a pessoa tá viajando no que ela tá falando, né? Porque às vezes pra você pôr no seu negócio, não dá certo, né? Mas tem cada situação é uma situação, né? Então tem tudo isso aí que a gente pensa no dia a dia, mas eu vejo a mão de Deus em tudo, tudo. Eu falo pra Érica assim, a gente tem que ver as pequenas coisas, né? Porque todo dia Deus faz alguma coisa, te livra de alguma coisa. Ah, acontece coisas boas, coisas ruins, mas às vezes, se você prestar bem atenção, você vê que tá sempre ele te colocando nos lugares certos, às vezes te livrando de alguma coisa errada, né? Ali. E ter o temor mesmo, né? Pra você não pegar um caminho errado, né? Uhum. Que é o que muitos fazem também, né? Pensando só no dinheiro, né? Em enriquecer. Então, acho que não é bem por aí, né? Tem que ter temor e pedir sempre a Deus para dar sabedoria, né? Pra gente. Mas não é fácil. Falar que é fácil, não é. Todo dia eu falo que é sempre, você está sempre preocupado, né? Sempre, por mais que você pede a Deus para te livrar da ansiedade, para te cuidar, mas você tá sempre, não que a gente não tenha fé, mas é Uhum. o dia a dia, né? Muita coisa acontecendo, né? Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. E isso te deixa preocupado, né? Sim. Normal, né? Sim. Aí você fica agoniado e tal. Eu ando muito de carro, né, na estrada e tal. Eu tô sempre ouvindo, ou eu tô ouvindo alguma coisa assim, um podcast ou alguma reportagem, tal, uma entrevista, ou eu tô ouvindo louvor que eu falo que me acalma muito na estrada. Às vezes eu tô Uhum. indo pra um lugar, tal, agoniado. Eu vou ouvindo aquele louvor, vou conversando com o senhor, vou falando, senhor, me dá estratégia, porque tem hora que você tá indo sem saber o que você vai fazer, que você não sabe, você não tem muita saída, entendeu? Uhum. Às vezes é um cliente que te põe contra a parede, às vezes. Então você tem que. É o dia a dia, né? Ah. Eu guardo muito uma fala do pastor Wilson, que ele sempre falava nos cultos. Vai caminhando, vai caminhando. Não vai ser fácil, mas continua caminhando. Faz o que é certo e vai. E vai que nem sempre vai ser só tristeza e nem sempre vai ser só alegria, né? Você vai caminhando que Deus vai direcionando, né? Eu ia te perguntar, eu tinha até anotado aqui, né, para te fazer uma pergunta, e você tocou no ponto que é da pergunta que eu ia fazer. Essa que você falou do temor, né? Que é uma coisa muito importante, né? A pergunta que eu ia te fazer, Fabião, assim, porque assim, dentro do meio, né, empresarial, vamos falar assim, do business, né? Do meio dos negócios e tal, é um meio que tem uma glamorização pelo poder, pelo status, né? Pela riqueza, pelos bens. A pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa. Cara, como você estar nesse meio, né? E Deus te dá, né, ali condição, te dá ali, né, dons e talentos, né, e a capacidade de você abrir uma empresa e ter tantas pessoas debaixo de você e ser um homem, né, assim, né, empreendedor, como você não se corromper nesse meio, assim, que com certeza muitas vezes você você está exposto a ambientes desse meio que as pessoas não têm escrúpulos, né? Assim, né? Eu não estou generalizando aqui, mas eu estou querendo dizer o seguinte: as pessoas não têm o temor ao Senhor, não consideram a Deus, sabe? E você, como você permanecer firme, né? Tá, um irmão esses dias na igreja, nem sei por que que foi, não me lembro o que que foi, o Jânio, Fabiano, falou lá assim, não, ele foi me dar algum testemunho aqui, ele falou assim, ó, vou falar a verdade pra vocês, eu fico morrendo de vontade de sonegar o imposto.
Ele falou, eu só não sonego porque eu aprendi com meu pai, que ele é cristão, meu pai com a minha mãe e tudo. Eu sou fiel, mas eu que dá vontade de sonegar, dá, porque esse governo, eles tiram o nosso couro, né? Essa coisa toda. Eu achei um barato, cara. Ele é muito assim, espontâneo, cara. Eu ri demais, né? Porque isso é o sentimento que muitas pessoas têm. É, a maioria, né? Né? Por causa disso. Mas como é que você se vê assim nesse contexto, Fábio? Ou não? Eu tô falando uma coisa aqui que é meio que não Não, faz parte da sua vivência, assim. eu não sei porquê, acho que é tudo também dos ambientes, né, que você frequenta e tal. Depois que a gente se batizou, tudo, já faz 10 anos, né? A gente mudou muito, até os ambientes que a gente frequenta. Não que a gente tenha os meus amigos de criança tal, que são cristãos, às vezes não são evangélicos, são católicos, têm um outro estilo de vida. Voa nos aniversários tal, ainda frequento. Uhum. Mas a nossa vida mudou muito, né? Acho que foi um misto, né? Do batismo. A gente começou a ter mais essa parte de estar dentro da igreja. A questão dos filhos, né? De ter filho pequeno, então você fica mais dentro de casa. E a questão da empresa também, que você trabalha muito, então você está sempre cansado, vamos falar. Então, quando você quer relaxar, você quer ficar na sua casa, com a sua família. Ou vai na casa de um pai, de uma mãe, ou chama eles para vir, né? Eles estão sempre lá em casa também, meu sogro, no final de semana. Então, assim, sempre vai ter essa questão, principalmente essa questão do imposto. Tem muito cliente que, no começo, depois de um tempo, eles param de pedir, mas no começo muitos pediam. Cara, vende meia nota, sem nota, não sei o quê, não sei o quê. Não vou mentir, no começo da empresa eu até vendia. E uma vez eu até conversei com o pastor sobre isso. No começo eu conversava muito com ele, falava, pastor, tá acontecendo isso, me incomoda e tal. Ele falou, Fábio, se te incomoda já é um bom sinal. Mas tenta não fazer, tal, tal. Pede pra Deus, tal. E eu fui pedindo e teve vamos falar, uma meia dúzia lá que eu tive que ser mais duro, né? Que eles tinham uns que até ameaçava. Ah, então não vou parar de comprar, porque assim eu não trabalho e tal. Aí eu falava pra Deus, Senhor, se for pra ser assim, melhor que ele não compre, o Senhor vai me abrir outras portas. E chegou uma hora que eles pararam até de pedir, que eu falava que não ia fazer e tal. Aí eu comecei a cortar os que eu fazia no começo. Porque no começo você faz, porque você acha que é normal, né? Mas daí você vai frequentando um culto, você vai numa igreja, você vai ouvindo, né? O pastor falar lá em cima. De todas as tentações, inclusive da tentação financeira, né? Que Uhum. é pro empresário a sonegação, Uhum. e tem todas as outras, né? O dinheiro fácil, né? Então aquilo ali vai te O incomodando, né? jeitinho O brasileiro, jeitinho né? brasileiro. E aquilo ali vai te incomodando. Tem outras formas. Eu até fiz um estudo com o irmão da igreja, que ele é essa parte de consultoria tributária. Então você consegue algumas formas de diminuir um pouco essa carga. Mas é pouca coisa, não é nada que vai sobrar um monte de dinheiro, não vai. Mas reduz um pouco, reduz. Ele fez um estudo, como que teria que fazer, a gente aplicou tal, e tá tocando. Mas reduz pouca coisa. Esse dia eu tava pedalando com um amigo meu que é cristão também. Ele falava, cara, mas reduz muito? Eu falei, não, reduz um pouquinho, mas já ajuda. Qualquer imposto que você diminuir um pouco o pagamento dele, mas você tem que emitir nota para tudo. Você tem que ter mais de uma empresa, né? Você tem que fazer essa. A forma que eles fazem o estudo lá, você tem que seguir, porque se você não seguir direitinho, você também vai ter problema, né? Com a receita, com a parte fiscal, né? Dá até mais trabalho, vou te falar. Porque você tem que. É muita coisa, você tem que prestar atenção em várias coisas, você tem que olhar várias coisas que às vezes você não olhava. Porque às vezes uma empresa pequena você não precisa ficar. Você tem só um CNPJ, é mais fácil de você. O contador emite a guia e tal, acabou. Mas dá para reduzir um pouquinho? Dá. Mas ficar sem pagar. A carga tributária é muito grande no Brasil, né? E tem que pagar, porque meu avô, eu lembro que uma vez meu pai falou: Nossa, meu pai era vendedor, né? E ele tava ganhando bem na época, falou pro meu avô, nossa, filho. Meu pai falou pra ele, falou, nossa, pai, nossa, eu tô pagando muito imposto e tal. Aí eu lembro que ele falou, nossa, dá graças a Deus, porque eu nunca paguei. Nunca ganhei pra pagar. Meu avô era muito humilde e tal, né? Uhum. Ele falou, eu nunca ganhei
então dá graças a Deus você tá pagando. Quer dizer que você tá Tá ganhando olhando o bem. lado bom, né? Porque eu nunca paguei, eu sempre ganhei pouco. Aham, Então, tem que pensar assim também, né? sim. O dinheiro vai pro governo. O que eles vão fazer com o dinheiro, o É. problema é deles, né? Um dia eles vão prestar conta, Um né? dia eles vão prestar conta. A gente tem que fazer Ah, vão. o correto, né? Sim, sim. Não é fácil, porque às vezes você tira um monte de dinheiro lá para pagar, você fala, nossa, mas Deus restitui tudo, né? Deus vai abrindo as portas, ele sabe que a gente precisa, né? Sim. Tem que ter fé, tem que ter calma e tem que continuar caminhando, né? E as coisas vão acontecendo, né? Sim. Não é fácil você ter falar que é fácil, ter uma empresa no Brasil não é fácil. Eu não sou desses grandões para falar que já passou dessa fase, então. E se for para ser, Deus que sabe, né? A gente está Sim. trabalhando para crescer, mas são vários obstáculos que a gente tem que vencer ainda. Então, tem que tocar, tem que abençoar as pessoas, tem que fazer o que é certo e tentar usar a empresa e a posição que a gente está justamente para honrar e glorificar a Cristo, né? Que muita gente olha, né? Fica prestando atenção, né? E você nunca sabe quem é, né? Se é um funcionário, se é um cliente. Então você tem que dar o testemunho na prática, né? Não é só falar, né? Sim. Porque falar é mais fácil, né? Sim. Dar o testemunho é mais difícil. Então, é a forma que a gente pensa, né? Sim. Ô, Fabião, e deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que foi? Você nasceu na igreja, não? Seus pais eram Não, cristãos? Como é que foi o processo da sua conversão? meus pais sempre foram católicos. Aquele católico não praticante. Sim. Quando eu era jovem, assim, eu ia na igreja com os amigos na missa, né? Uhum. Mas a gente ia mais assim, era final de semana, a missa, domingo à noite, para depois dar uma voltinha. A gente saía depois, ia na missa e ainda saía tomar um lanche, essas coisas. Aí, quando eu morei fora, eu tinha 17 anos, eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, eu fui morar na casa de um pastor lá. Ele tinha 6 filhos, homens. E minha. É aqueles intercâmbios que a família recebe e aí o governo dá um subsídio, alguma coisa, isso não Eu tem acho nada a que ver. dá, eu acho que Ah, dá. Apesar da a gente ter pago um valor aqui na época, mas sim. Eles recebem alguma coisa, um eu acho que eles incentivo lá, né? recebem o incentivo. Não sei se é do governo ou se era essa empresa de intercâmbio. Eu acho que Uhum. sim. Aí eles me receberam e tal. Só muita gente fina e tal. Mas eu não tinha aquele costume de uma família protestante que ia. E ele era pastor, ele chegava no domingo cedo na igreja lá. 8 horas minha família ia, ele, minha mãe, meus irmãos, tudo saía da igreja, era mais de 1 hora, 1h30, porque eles ficavam a manhã inteira, né? Organizava, era uma igreja menor, recebia todo mundo, depois organizava tudo, depois só ia embora para almoçar. E aí o que, que eu fazia lá no começo? Eu falava, ó, eu vou acordar um pouquinho mais tarde, eu vou só pra hora do culto, porque eu também não entendia muita coisa no começo, né? Uhum. Mas nesse meio tempo, minha mãe foi lá me visitar, minha mãe é daqui do Brasil. E conheceu eles, gostou muito deles. Eu não sei se foi isso, quando ela voltou, alguém chamou ela, se eu não me engano, para uma célula. Foi a mãe da Sabrina, que é sogra do Eduardo, do médico, Uhum. que você falou. A doutora, esqueci o nome dela, ela era, acho que dentista. Ela é, né? Ela é viva. Esqueci o nome da mãe dela. Jacira, acho que é. A Jacira chamou minha mãe para uma célula, minha mãe começou a frequentar. E dessa célula, ela foi numa igreja batista ali na Lafayette. Depois que ela começou a ir na Insegec, na época não era Voz, né? Uhum. Era Insegec. Aí ela começou a frequentar. Aí eu tava namorando a Érica. Antes de casar até, ela chamou a gente pra ir lá. A Érica ia mais que eu ia no final de semana, não ia o outro. Porque meus pais nunca me levaram pra igreja, né? Fomos à missa algumas vezes, mas não tinha esse hábito. E, e antes da minha mãe ir pra igreja evangélica, eu lembro que ela, depois de frequentar as missas, ela tentou ir em centro espírita, fez várias coisas assim. Mas acho que ela não se achava, né? Então, até que ela, nessa igreja da Lafayette, ela acho que ela se batizou ali. Se converteu realmente ali. E depois, quando ela foi para Insegec, acho que ela já estava batizada. Aí foi quando ela levou eu, a Érica.
quando a gente namorava ainda, antes de casar. Isso em 2000 e... Acho que eu comecei na ICEJEC em 2008, nessa época que eu ia. Começamos aí. Aí, quando nós casamos, já foi um pastor da igreja lá, que não foi o pastor Wilson, foi o pastor Elcio, que a gente já tinha, meus pais tinham uma amizade com ele, tinha uma proximidade maior, eu chamei ele na época. E depois a gente continuou indo, aí se batizou em 2015, e aí estamos lá até hoje. Mas a minha vida convertida foi depois de 2015. Até 2015, vamos falar, eu fiquei acho que uns 7 anos indo ali na ICEJEC sem se batizar. Aham. Mas teve Aí, alguma experiência, assim, pontual, assim, que você teve? Falando, pô, esse aqui foi um divisor de águas, assim, da sua vida, da sua relação com Deus. quando eu montei a empresa, olha que engraçado. 2014, que eu tinha esse sócio, a Erika sempre falava pra mim, falou, Fábio, eu não tô gostando desse cara, tal, pelas atitudes dele, né? Aí eu falava, Érica, ele já tinha trabalhado comigo em outras empresas, ele tinha sido meu gerente. Eu falava, eu acho que ele é um cara capacitado, tal, vamos deixar rolar, vamos tal. E teve uma época, acho que aquilo ali tava incomodando muito ela, foi em 2014, acho que ela não era nem, não, nós montamos em 2014, 2015, eu acho que logo que ela se batizou, ela começou a orar por mim, quando eu tava dormindo, ela falava que pegava, na madrugada ela acordava, ela pegava o Salmo 91 e ficava orando por mim. Aí logo em seguida me deu vontade de batizar. Aí quando eu me batizei, eu lembro que, cara, eu comecei a ver tanta coisa errada nele, parece que o Espírito Santo tirou as escamas assim e os tampões, né? Então eu comecei a ver muita coisa errada e tudo que ele falava, eu comecei a ver muita mentira, que eu nunca tinha visto até então. E aí eu falei, gente, olha, será que ele tá me enganando esse tempo todo, né? Já tinha passado mais de um ano e meio. Aí foi quando eu tomei a decisão, que eu falei, vou abrir mão da empresa, assim, vou sair fora dele, né? Foi quando eu fui conversar com o pastor Wilson e tal. E ele me contou aquela passagem de Ló, Abraão e Ló, né? Uhum. Porque qual que era a preocupação na época? Eu tinha trabalhado muito mais para a empresa que ele, só que o nome Voga era dele. Mas aí já era da empresa. Aí o pastor falou: fique em paz. Você não quer, ele não é cristão, assim, não tem os princípios. Fala pra ele tomar a decisão dele e tal, tal. Falou de Abraão e Ló. Aí eu conversei com a Érica, falei: Érica, pelo que eu entendi ali, eu quero sair fora dele, deixa ele tomar a decisão. E no dia ele falou: não, não abro mão, tal, tal. Eu falei: tá bom, então você compra a minha parte, tal, não tem problema. Aí ele também: não tem dinheiro, babá. Beleza. Fomos no contador, ele falou: Pra eu poder sair fora, ele falou: pega metade do estoque e vende para seus clientes, eu fico com a metade e continuo com a empresa. Aí tinha algumas coisas, algumas tratativas, falei: então amanhã a gente vai no advogado para acertar. Aí no meio da noite, mas eu descansei, eu falei: tá tudo certo. Fui lá na empresa, peguei minhas coisas. Eu falei: nossa senhor, Ou seja, você obrigado. abriu mão, né? Abri mão. Eu falei: o Igual senhor Abraão, sabe. falou, pode olhar aí, onde você quiser É, escolher, se você escolher pra lá, eu vou pra cá. isso. Deu benefício pro cara, né? Você quer o pasto verde? Vai lá. Eu fico com o que sobrar, tá ótimo, porque com Deus o que sobrar é muito, né? Aham. Aí eu sei que nessa época nessa noite ele virou a cabeça lá, ele ligou na madrugada, não, mudei de ideia, não vou mais comprar, eu quero vender minha parte e tal. Mudou tudo, mas enfim, a experiência que eu me lembro, creio que isso já estava incomodando a Érica, algumas coisas começaram a me incomodar no início da empresa. Teve essa situação da Érica ficar orando por mim muito tempo, ela fala que orava à noite, de madrugada, o Salmo 91. E eu acho que o espírito começou a me incomodar, começou a querer que algo acontecesse, né? E foi quando eu me batizei e tudo. E dali pra frente mudou, né? Mudou minha vida. Consegui me libertar desse ex-sócio, né? Que depois descobri um monte de coisa. Ele tinha um sobrinho que trabalhava comigo, que ele trouxe lá de Pernambuco. Desculpa. É. Ele trouxe lá de Pernambuco, do Recife. Eles dois são do Recife. E o cara, quando veio trabalhar comigo, quando o tio dele saiu, ele falou: nossa,
E agora, Fábio? Eu falei, não, fica aí. Eu gosto do cara, até hoje é amigo meu, ele me liga de vez em quando. E aí ele ficou mais 2 anos comigo, depois ele foi embora, assumiu o restaurante da sogra lá em Recife e tal, que a sogra estava doente e tal. Mas até hoje eu converso com ele, porque eu virei amigo do sobrinho dele. Uhum. E aí depois eu contei umas histórias que eu descobri depois de muito tempo, assim, que você vai indo em cliente, você vai descobrindo Aham. as coisas. Nossa, Fábio, não acredito, tal, tal. E aí ele mesmo começou a ligar as coisas. Falou, nossa, por isso que ele fazia isso, isso, isso. Falei, por isso. Mas enfim, graças a Deus, nunca fez falta e deve ter sido ruim pra ele, né? Sim. Também não sei mais de onde ele anda, mas enfim. Foi essa a história. Eu lembro que começou a me incomodar foi mais isso. Eu acho que deve ter sido as orações da Érica e a oração de mãe, né? Porque minha mãe, desde que se converteu, ora pela família toda, né? Eu falo de quando ela se converteu até eu me batizar, demorou 17 anos. Acho que 17 anos. Aí eu sempre falo, quando eu tô esse testemunho, eu falo, ó, as mães não podem ter pressa e não pode parar de orar, porque às vezes demora. Sim. Porque eu fiquei 17 anos nesse mundo aí pra me batizar, pra querer Pra mudar assumir de um vida, compromisso de fato, né, pra Fabião? assumir o compromisso, pra se arrepender, né? Então, não é, eu falo assim, quando você tá, tem dois tipos de cristão, né? Tem um cristão que nasce cristão dentro da igreja, Que precisa de uma conversão também. sim, mas eu falo assim, dá um exemplo do Daniel, dos Aham. filhos do pastor Wilson, Daniel, Levi, a Esther, eles nasceram já de um pai pastor. Então é diferente, porque você não tem muito contato com, você nem chega, você tem um contato com o mundo, mas aquilo ali não é sua realidade. Uhum. E tem o cristão tipo eu, que sempre fui do mundo, Igual eu também. e depois você se converte. Eu falo, não é que um é mais difícil, mas um você já conheceu o mundo, né? O outro Uhum. você nunca conheceu, você nunca fez nada de errado praticamente. Uhum. Todo mundo peca, mas eu acho que são outros tipos de pecado, né? Porque você tem mais temor quando você conhece, né, o evangelho. Então, não é fácil, mas tudo é possível, né? Para Deus tudo é possível. Em oração, creio que minha mãe orou muito por isso. Ora até hoje, por toda a família, né? Mas graças a Deus todo mundo foi pra igreja, todo mundo frequenta. E é uma luta, né? A oração, você não pode orar sem cessar, né? Tem que estar sempre orando para as coisas darem certo, né? Porque E, ô Fabião, e deixa eu te falar uma coisa aqui. Dentro, assim, dessa questão, né, de empreender hoje no Brasil, a gente hoje está numa situação bem complicada, né? Assim, bem, vamos dizer assim, a gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa, assim. A gente está num cenário, assim, que é meio que surreal, assim. preocupante. Tudo pode acontecer, né? Assim, eu não duvido de mais nada, cara. Assim, eu tô... mas o que que você diria assim para uma pessoa hoje, jovem? Porque hoje tem um movimento jovem, hoje muito assim, né? Na verdade, todo jovem hoje quer empreender, né? Ninguém mais quer. Todo mundo quer ter o seu Trabalhar. negócio, né? Inclusive tem. Quem foi, rapaz, que eu tava conversando esses dias que tava falando pra mim, cara? Eu falo, cara, tá difícil, cara, essa juventude. Ah, eu vi até um vídeo também, o cara falando, eu não contrato mais ninguém abaixo dos 35 anos, o cara falando, né? Porque assim, a partir da experiência dele, e é o que as estatísticas mostram também, né? De uma geração nova, assim, não tem compromisso, né? Enfim. Mas o que que você diria, assim, hoje, assim, né? A partir da sua experiência, para alguém que quer começar a empreender, assim, né? Hoje, o que que te move continuar empreendendo, Fábio? Eu sempre tive esse sonho, né? Desde novo, não sei se é porque eu sempre trabalhei, desde pequenininho, trabalhei em várias empresas grandes, né? Eu sempre tive um sonho de um dia ter uma empresa. Mas eu sempre fui muito, assim, cauteloso, muito preocupado. Então, eu acho que uma das coisas que mais se eu pudesse dar algum conselho nessa parte, primeiro conhecer o que você faz, né? Eu empreendo na área, apesar de ser uma área muito concorrida, mas é uma área que faz 30 anos que eu faço isso, né? Então, E é uma área que tem mercado, não tem? Assim, porque hoje tem cada vez mercado, mais, tem né, as mercado. pessoas estão mais Vaidosas, né? vaidosas, né? Então, assim, primeiro conhecer o mercado que você vai entrar. Acho que é o principal, né?
E uma outra coisa que eu vejo muita gente fazer, que às vezes não dá certo, eu não fiz isso. É montar um negócio e querer já viver daquele negócio desde o começo. Não é assim. Que é, é um dos erros, né? Que tá entre a galera que empreende e fecha nos 2 anos, né? Sim. Eu comecei a viver do meu negócio, só pra você ter ideia. Eu montei em 2014, 14, 15, 16, 17, depois de 3 anos. Nesses 3 anos eu tocava a empresa e eu era vendedor de outra empresa. Então eu tinha um trabalho duplo, vamos falar. Então eu tinha que fazer as duas coisas. Eu viajava, eu tinha que vender a meta da outra empresa, eu tinha que trabalhar de final de semana para pôr as coisas em dia. Eu vendia minha empresa também, porque eu era representante PJ, então eu podia fazer isso, né? Podia ter mais de um negócio. Mas nesses 3 anos, além de não tirar dinheiro da empresa, eu punha dinheiro todo mês. Todo mês eu tinha que pôr um dinheiro lá para pagar as contas, Sim. tal. Investe, pega empréstimo, tem que pagar o empréstimo. E depois de 3 anos, quando eu saí da última empresa que eu era vendedor, eu peguei um acerto, que foi um bom acerto, que eu já tinha uns 10 anos de empresa, e pus lá no caixa da empresa. E aí reduzi mais ainda meu custo e fui vivendo. Eu falei, nossa, agora não tem mais pra onde ir, agora eu preciso viver dessa empresa. Mas aquele caixa ainda dava para eu pagar minhas contas, vamos falar, 6 meses, Seis mesmo que nada meses. desse certo. Então foram assim, acho que uns 3 anos e meio. Aí naquele 6 meses eu já comecei a pegar um pouquinho para pagar aqui, pagar ali. Mas eu acho que o maior erro de qualquer pessoa que vai montar uma empresa é difícil você ter uma jornada dupla, mas eu acho que para fazer o negócio dar certo, é minha experiência. Sim. Ou você monta um negócio muito bom, muito diferente, que tem muita margem, e já vive do negócio, ou você entra com dinheiro. Mas não era meu caso, né? Eu montei a empresa do zero mesmo, sem ter muito recurso. Era aquele recurso, teve um recurso, um aporte inicial, e depois era o recurso mensal, né? Então, eu penso assim, conhecer o que você está fazendo e não viver do negócio no início. Uhum. Eu acho que ajuda bem. Ou Sim. assim, você trabalha, você sustenta a casa, vou montar um negócio, vou deixar minha esposa lá para iniciar o negócio, eu vou pagando as contas daqui. Tô pensando assim numa loja às vezes, que eu vejo o pessoal monta. E começa pequenininho, vai crescendo, vai investindo. Eu não vejo muito outra saindo, ainda mais no Brasil, nesse Brasil que a gente tá vivendo. E é o que você falou, é preocupante. Sim. É preocupante. E não existe nada de dinheiro fácil também, né, Fábio? Essa galera que fica prometendo aí, você vai na internet, não, você vai ser assim, assado. Essa não é a realidade, né? Tirando essa questão aí da questão assim digital que tem, que uma parcela pequena, às vezes o cara acerta mesmo, Sim, né, e tudo sim. mais, né? No mais o percentual é muito baixo, né? Porque às vezes eu vejo assim muitas pessoas meio, principalmente o jovem de hoje em dia, né? O jovem de hoje em dia, ele parece que ele já quer chegar e arrebentar, como se, né, mas existe um processo até lá, né, de maturação, a menos que o cara já, né, Sim, já começar grande, grande, né? Já ter entendeu? um E mesmo suporte. assim, É um ainda risco de ele assim, perder também, né? perder, né? Que eu já vi Então, gente grande começar no meu ramo, que não era do ramo, investir uma grana, não conseguir fazer o negócio dar lucro, largou mão naquilo lá e fechou e continuou no ramo dele lá que ele já era. sim, Em empresas grandes, assim. Por quê? Porque não dependeu de pessoas, talvez pegou as pessoas erradas. O que está acontecendo com a internet? Até eu tenho hora que eu fico pensando, né? Eu acho que tem muita gente falando as coisas lá para vender as coisas também. é, sim, e isso é a realidade. Então, se você ficar muito ali na internet, tem hora que você fala, caramba, mas eu já faço um monte de coisa e não tá fácil. Nossa, será que esse cara sabe alguma coisa que eu não sei? Aí você vai lá e compra o curso, clica lá. Então eu acho que tem muita gente na internet. Deve ter muita gente boa, mas eu acho que tem muita gente que tá ali só para vender curso. Sim. Não, hoje Treinamento, não, hoje a consultoria. internet tá. E sabe qual que é? Eu, às vezes eu tenho uma crise com a internet, assim, né? Eu entendo que a gente precisa tal, mas a minha crise, assim, é porque às vezes é uma questão muito de sensacionalismo, sabe? Assim, de ludibriar. É. E assim, eu já trabalhei de vendedor, né, uma época, né? Eu saí, né, porque cara, eu falo assim, cara, eu trabalhava em ótica, né? E, cara, e aí eu tinha uma gerente que eu tive muito boa, cara, mineira, inclusive.
Cara, pensa numa mulher assim, fantástica. Eu aprendi uns trem com ela que eu falei, não, tanto é que eu tenho um sotaque mineiro. Nem sou mineiro, mas eu tenho, né? Porque eu convivi muito com mineiro no decorrer da minha vida. Mas, cara, eu sempre fui um bom vendedor. Por quê? Porque eu aprendi umas coisas com ela. Mas uma coisa que eu não gostava das vendas, primeiro é a pilha que você fica. Porque pro cara pra vender, o que que você tem que entrar focado em vender? Tem gente que fala, é aquela coisa, você vai. Mas eu acho que ninguém consegue isso. Bom, não sei. Não sei se eu. Tem que trabalhar Né, bastante. pra conseguir. Tipo assim, a pessoa fala, não, você chega na sua casa, você tira lá o seu pensamento das vendas do trabalho, deixa lá na árvore, Ah, aí você entra. Aí no dia seguinte você acorda, você pega lá. Cara, não era assim, não. Cara, uma pilha pra vender aquela coisa, todo momento você fica. E uma coisa, cara, que depois eu fui saindo, eu disse, cara, eu não sirvo pra isso aqui não. Por quê? Depois quando eu converti, quando eu tive uma experiência com Deus, até vou falar uma coisa a respeito disso, né? Dos marketing multinível, né? Vou até falar uma aqui, nem sei se. Ah, dá processo não, porque ninguém. Não vou alcançar tanta gente. Os caras fazem um recorte só do que eu vou falar, né, cara? Mas uma empresa de marketing multinível, uma uma delas. delas, tá? De cosméticos. Cara, eu entrei assim, eu nem queria entrar por causa da minha questão do TDAH. E eu fico, quando eu fico hiperfocado, eu fico obcecado por aquilo. Cara, aí não. Cara, Você não. foi na Cara, aí. reunião. Não, não, a pessoa, um amigo veio até mim, enfim. Mas resumindo bem a história, só pra você entender. Cara, eu sei que eu entrei, tipo assim, 2 semanas eu vendi, tipo, na época lá, R$ 2.000. Sabe, que era tipo uma boa venda pra 2 semanas. Eu vendi Tá, R$ 1.000 por semana ali tá. e tal. E daí já entrei, já coloquei um amigo, coloquei outro, sabe, aquela coisa e tal. Vai colocando as E aí, pessoas. e inclusive eu entrei, na época eu entrei, que era pra eu fazer um projeto no sertão. Na Olha, Bahia, tá? Na época era na com Bahia. essa Foi. empresa. Eu ia movimentar a galera, né? O pessoal da igreja. E tinha um irmão que era missionário que eu queria que ele fosse, ele queria também, mas não tinha condição. E quando esse amigo veio e trouxe essa oportunidade, não, Mike, faz o seguinte: você não precisa entrar, não. Só toque o que você vender, fica pra você. Eu não quero nada. Ele queria me ajudar. Entendeu? Ele queria me ajudar. Tá. Aí, eu falei, beleza, cara, eu rebentei. Aí eu fui falar com a Bruna. Eu falei, amor, esse trem aqui é bom. Falei, vou entrar, vou ganhar uma grana, isso aqui, nós vamos abençoar a vida do irmão lá, fulano de tal, que é perigo com a gente. Então, até minha motivação era boa. Meu amigo do céu, só que eu entrei no negócio, eu perdi o foco, entendeu? Por quê? Porque eu fiquei hiper focado naquilo, aí acabou, meu amigo. Aí tava indo super bem, só que aí aconteceu um trem lá, o que que aconteceu? Eu ia nas reuniões, aí tinha um produto lá, um esmalte. Tá. Aí lá os irmãos, ó, tá o esmalte, porque tudo sensacionaliza o produto. Sim. Aí, pra quê? Porque eles querem fazer a pessoa entrar e tudo mais. Aí, ó, bota, ó, o esmalte é fantástico, seca em dois minutos. Era um trem assim, 2 minutos, 1 minuto. Aí, o que que eu fiz, cara? Eu já era convertido, tava fazendo um projeto pro sertão. Falei, amor, vamos testar esse trem aqui. E era um irmão, um amigo crente que tava falando isso, fazendo um negócio, né? Ó, irmãozinho, isso. Fui testar, você acha que 2 minutos nada, cara. Você cabe 2 minutos nada. Aí eu fui falar com o irmão, falei, pô, deixa eu te falar um trem, testei, eu não vou falar isso pra ninguém, velho. Porque esse trem é É mentira. uma informação Isso aqui não que tá errado. tô Aí eu falei pra ele. Falei, ó, cara, esse trem tá errado. Ah, deu uma semana depois, ele tava na apresentação lá falando o trem lá do mesmo jeito. Falei, ah, cara, esse trem aqui não é pra mim, não. Só que aí mesmo, aí isso já começou a me incomodar. Aí aconteceu uma coisa bem chave, assim, né? Que resumindo a história, que é muito grande. Que, cara, eu parei, foi Deus que me parou, cara. Porque eu vendi o produto e na verdade, meu tio que eu tinha colocado, ele vendeu o produto e deu alergia em 2 pessoas. O produto que ele vendeu. Aí o cara foi atrás do meu tio, cara, que queria pegar. Uma loucura o negócio, cara. Eu sei que assim, depois disso eu falei, foi cara. resposta de oração. Não, falei, não. E a Bruna, assim, falou pra mim, amor do céu, porque ela me conhece, né? Aí, cara, quando eu entreguei também, falei, cara, não quero isso aqui não é pra mim, não quero, não, e não consigo mais fazer isso, eu não consigo. Cara, eu só consigo Vender? vender ou assim sugerir um produto pra alguém, Fábio, se realmente eu acredito. Sim, sim. Jamais, cara. Se amendoim aqui não é bom, eu não consigo já pra você, eu falo não é bom só pra vender. Eu não consigo, sabe? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Sair fora. É isso que eu vejo muito hoje em dia, que me incomoda bastante, até ver isso por meio de cristãos, cara. Tipo assim, a pessoa lá tá lá por quê? Porque é um negócio puramente comercial. Entendeu? Aí, cara, isso me incomoda. Eu falo assim, não, cara, eu não gosto. É, eu também não gosto dessa coisa forçada. Forçada, sabe? Então, e hoje é o que a gente vê é tudo muito sensacionalizado. E sabe o que eu acho, cara? Eu acho que as pessoas vão perdendo, cara, até a fé, sabe assim, aquela coisa. Sabe tudo assim? Ah, não sei não, isso é verdade mesmo. Todo mundo começa a ficar com o pé atrás.
Só que tem gente que também tem uma lábia boa, né? Que a pessoa vai, principalmente nessa questão de você crescer, né? De você Sim, galgar. sim. Então é um baita de um produto, ó. Eu vou te vender esse curso aqui, você vai arrebentar, você vai ganhar uma renda extra de R$ 10.000. Pô, não, como é que é hoje em Todo mundo dia, cresce o olho, né? ó, entendeu? Não é, Não é cara. Não fácil. é fácil, sabe? Nunca foi e não é, E né? não é, cara. Nunca Né, foi e não é. exceto alguns bem fora da curva, Sim, mas entendeu? Que aí é são exceção, exceção, né? entendeu? Não Exceção da pode, exceção, não né? pode pegar a exceção e fazer de, Não, não, é a regra, né? não, não. É essa coisa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, Fabião. Como é que você vê isso assim hoje, o digital, por exemplo, igual você? Você é como empresário da área de cosméticos e tudo, e hoje tá todo mundo muito na internet, essa questão de influência e tal. Como é que você tem visto isso assim? Você se considera assim já adaptado? Como é que você tá nesse processo Tô assim? tentando, né, adaptar, mas é difícil, vai bastante dinheiro, você tem que ficar investindo, né, nos impulsionamentos, você tem que investir nas meninas, né, que fazem a propaganda. Hoje já existe um mercado disso, né? E tudo você tem que pôr dinheiro para. Aí, quando a empresa é muito grande, ela já tem, acho que creio que tem um departamento só para cuidar disso, né? Então a gente está engatinhando ainda. Não é fácil. Eu falo que vender na internet, isso, você tem que tomar cuidado, porque às vezes para você vender bastante, não te sobra nada, porque você precisa fazer tanta coisa. É frete grátis, é desconto, é a comissão da plataforma, é tudo. No site, às vezes, sobra um pouquinho mais de margem, mas que vende mais são as plataformas mais conhecidas, os marketplaces. Então, se você não fizer a conta, na hora que você põe todos os impostos, tudo, custo operacional, tudo. Se você não fizer a conta certinha, você leva a tinta, você Você entra no embalo de todo mundo, mas no fundo, não tá ganhando dinheiro. Eu vi vários clientes meus que vendiam bastante cortar a operação porque não ganhava dinheiro. Aumentou muito o custo, aumentou o custo, aumentou o trabalho, né? E não tava ganhando dinheiro, tava pagando um monte de imposto, um monte de dor de cabeça. Então tem que tomar muito cuidado, hein? O rapaz que trabalha comigo no marketing lá, ele a todo custo ele quer fazer um monte de coisa, dar descontos, isso aqui. Eu falei, cara, não adianta. Se for para não sobrar nada para a empresa, deixa aí no estoque que melhor vender com qualidade, né? sim, sim. Porque senão. Senão você vai ter um volume e se desgastar pra lucrar pouco, né? Ó, Fabiano, faz um favor. Conecta o microfone, que aí é melhor. Você faz a pergunta no microfone mesmo, entendeu? Hã? Não, muta ele aí. Tem um coisinho pra mutar aí. E às vezes. Aí, o Fabiano quer fazer uma pergunta, Fábio. Ô, Fale, Fá, Fabiano. é o seguinte, você estava falando aí da internet, eu mesmo estou tentando empreender, né? Só que eu fui estudar e tem uma coisa que é o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E uma das coisas que a maioria das pessoas que empreendem na internet não entendem que um produto vendendo fora do ambiente físico, ele pode ser devolvido até 7 dias. Sim, E isso fica por conta do vendedor, não é isso? sim, sim, Então cai justamente nessa questão da margem que você estava falando. sim. Seria isso. E não só isso, né? Isso aí é mais uma coisa que come margem. Mas a margem é que muita gente. Eu sempre fui preocupado com essa questão dos custos do produto. Então, vou dar um exemplo. Se eu pegar esse copo para vender na internet, te dar um exemplo, que a pessoa não faz essa conta. Mas se eu vou vender ele por R$ 10, primeiro que você tem que. Tudo que você vai pagar nele é sobre os R$ 10. Certo? Então vamos falar que ele te custa R$ 3. Você fala, nossa, para R$ 10, né? Vou ganhar 7. Só que aí você vai pagar conta básica. No mínimo 10% de imposto, como é R$ 1. Você já tirou 3 do produto, certo? Então sobrou 6. Aí você vai pagar mais 20% para a plataforma, R$ 2, sobrou 4. Aí você vai pagar, você pode pôr no mínimo mais 10% de custo operacional, sobrou 3. Aí se sua empresa é um pouco maior, você paga uma outra guia de ICMS, mais 10%, sobrou 2. E
tem mais alguma coisa aí que eu não tô considerando. Vamos falar que é esse BOzinho da troca, de alguma coisa que não deu certo, comeu mais 10%, sobrou R$1. Então você fala, nossa, é um grande negócio. Comprei por 3, vendi por 10, mas sobrou 1. E isso se você não tiver nenhuma outra conta que eu esqueci aqui. Então, é essa conta que o pessoal não faz. O pessoal faz assim, não, comprei por 3, estou vendendo por 10, estou ganhando 7. Mas na hora que você começa a pagar tudo, e vai aumentando o custo, você vai aumentando o volume, você tem que contratar mais gente. O seu percentual de imposto aumenta. Conforme mais você vende, mais você paga. Numa empresa do Simples, né? Que é onde o pessoal começa. Então, cara, é uma linha muito tênue pra te sobrar dinheiro. Você tomar, só se furar o que dá muita margem. Mas hoje em dia na internet, eu não sei se tem coisa que dá muita margem, porque a internet já faz. Ah, fora. Agora que eu lembrei. As plataformas, elas ficam te obrigando, assim, te. Impulsionar. ADS, Aham. desconto, cupom. Aí aqueles 10 que eu falei já comeu da sua margem. Aí se você for pagar tudo, não sobrou nada. E aparentemente você teria uma margem bruta boa, né? 3 para 10, 200, mais de 200%. Tá vendo como que você tem que tomar cuidado? Ou você aumenta, não, vou aumentar o preço do copo, vou vender ele por 15 para dar tudo esse desconto aí e tal. Mas aí também você não consegue vender porque todo mundo tá vendendo por 10, por 9. Como que você vai vender o copo? Que todo mundo tem ou tem algo parecido. Então é um pouco complicado. Tem muita gente que vende, mas eu acho que ganha mais no volume. E conforme acho que você vai tendo bastante volume, você vai. Acho que eles vão te cobrando um pouco menos, as plataformas, né? Deve ser isso. Eu ainda não cheguei nesse volume, não. Então, também não consigo. O que vai compensar no fundo é infoproduto. A infoproduto, o cara não tem o custo assim de, né, do, Do do produto. produto, ele vai gravar Isso. aquilo, aí beleza. Porque é isso que a galera Isso. ganha muito hoje, né, com o infoproduto, No né? serviço, né? Sim, Eu vou postar aqui, que eu dou uma consultoria e tal. sim. E Se eu atingir curso, né? Se eu atingir 100 pessoas pagando lá R$30 por mês, já tá me dando R$3.000 por mês com um curso que eu gravei, vai. Sim. Aí você grava um ou outro. Eu acho que isso a pessoa ganha dinheiro, mas em produto tem que tomar cuidado. Só se for algo muito Uhum, diferenciado, mas na internet tem tudo de muito, né? sim. E a internet para produto é meio leilão, né? Pra que você usa a internet? Pra ver o preço das coisas. Uhum. Quero comprar uma garrafa dessa. Quanto custa? Vou ver na internet. Aí já aparece uns 10 vendedores dessa garrafa. Dessa garrafa. É isso aí. Esses exemplos que você deu, aconteceu com uma amiga minha. Ela foi numa loja física, viu o valor do produto. Ela falou: Não, peraí, deixa eu entrar na internet ali na hora É o que tá acontecendo. pra ver o valor. É o que eu faço. É? É o que eu faço, cara. É sério mesmo. Eu Não, já você- perdi a conta de quantas vezes eu fiz isso. Chegava lá, se você não tem pressa, você Você vai vai. lá, você vê lá pneu, tal. Você vê É. lá, o cara passa o orçamento pra você, você vai. É claro, né? Às vezes você quer. Aí você mostra pro cara e o cara às vezes te dá um desconto pra cobrir, ou ele não cobre. Ele não consegue, porque o cara Não que vende consegue. pela internet, o cara não tem o mesmo custo que o cara que tá na loja ali, É. que tem o espaço. Tem que pagar aluguel, funcionário, Isso. etc e Ele tal. não tem o custo do vendedor, às Sim. vezes, né? Não consegue. Apesar que esses grandes varejistas, esses que vendem Magazine Luiza, Casa Bahia, a última máquina de lavar que eu comprei, eu mostrei o preço que tava no site, ele falou, não, a gente faz esse preço e tal, tal. Aí eles entram lá, pedem uma autorização para não perder o cliente, né? Sim. Mas a própria loja faz, se você mostrar para eles, acho que foi na Casa Bahia que aconteceu isso. Aí eles chegaram no mesmo preço do site da máquina. Aí eu comprei com a moça lá que me atendeu. Sim. Mas eu vou te falar, é raro, viu? É raro. É raro, porque eu já tentei fazer isso aí também. Aí o cara fala, pô, não tem como. Não tem como. É porque aí eles falam lá, né? Porque eles estão meio limitados. Isso aí pode ser alguma coisa, né? Que foi um Alguma caso meio à promoção, parte, né? E tal, é. Ô, Fabião, mas aqui, pra gente ir aqui pra reta final, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Uma pessoa que te inspira, cara, assim, que você, assim, fala, pô, essa pessoa que me inspira e tal, e... Cara, eu tenho dois tipos de inspiração. Eu tenho meu pai, que é um cara que sempre foi muito trabalhador, um cara muito com objetivo, com
com meta, assim, falando dessa parte de trabalho, né? Eu tenho o pastor Wilson como uma figura, eu falo que ele é meu pai espiritual, né? Meu pai na fé, que me ensinou, acho que 90% que eu aprendi do evangelho, ele que me ensinou, com as pregações e tal. E a minha esposa, a Érica, me inspira bastante também, o jeito que ela tem aquele cuidado com as pessoas, né? Então acho que, na verdade, são três, né? Que legal. Aí tem minha mãe também, que sempre foi uma mulher de garra. Eu acho que é isso. Meus pais, minha esposa e meu pastor lá, que eu tô ouvindo todo domingo, né? Então, acho que são três, três pessoas que. São quatro, na verdade, né? Que me inspiram, né? Que legal. Meus Que pais, bacana. minha esposa e meu pastor. E deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Fala um pouquinho da Invoga, assim, qual que é, assim, de vocês, qual que é o alvo de vocês? Como é que hoje onde que as pessoas podem encontrar os produtos de vocês que tem uma ênfase mais na questão capilar, né? Sim, Se puder falar um pouco da linha que você tem, né? O que que é condicionador, assim, se você puder, sim. vende um pouco seu peixe aí, né? Pra galera saber, né? Pra E conhecer, né? conhecer, entendeu? E aí procurar, né? Sim, Porque. sim. A Invoga, nós produtos são capilares. Atualmente, tudo voltado para cabelo, né? Temos a linha Man também para cabelo e barba. Mas vamos falar assim, acho que 90% da linha são produtos voltados para as mulheres. Tem shampoos, condicionadores, máscaras de hidratação, ampolas, cremes de pentear que a gente fala que são os leave-ins. Tem os sprays, que são os leave-in spray, que são mais leves. Tem os olhinhos. Então, é uma linha bem extensa para todos os tipos de cabelo. Desde o cacheado até o liso, o com química. Tem para vários tipos de cabelo. Para as loiras, os matizadores, né? Onde que você acha? Além da internet, você acha nas lojas de cosméticos, perfumarias. Dá exemplo aqui em Ribeirão. Ramave, Goya, Cibele, essas lojas principais. Algumas drogarias. E agora está iniciando em alguns mercados, não aqui em Ribeirão. Esses dias nós abrimos um mercado lá em Brodowski, porque cidade pequena, às vezes não tem muitas lojas diferenciadas. Então, às vezes você vende no mercado que atinge mais pessoas. Uhum. Mas o foco principal ainda são as lojas de cosméticos. É onde você vai achar toda a linha. Geralmente, nessas lojas maiores, nós temos uma funcionária que fica lá na loja para explicar sobre os produtos. Geralmente ela entende É bastante uma de cabelo. promotora. A promotora. Ah, que legal. Ou ela é cabeleireira e trabalha ali como promotora. Tem algumas lojas que tem ação, né, que a gente faz, de compra e aplique, para experimentar os produtos. Então, o foco é esse. E é onde achar, ou é na internet ou nessas lojas de cosméticos. Que legal. E na internet hoje vocês têm um site? Vocês vendem por onde? Ou vocês vendem marketplace? Como é Tem o que é? site próprio, que é invogacosméticos.com.br. E em todos os marketplaces principais, né? Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu. E se tiver mais algum, não lembro agora, mas eu sei que esses quatro Os principais, né? são os principais. Que bacana. Então, irmãos, veja bem, você tem a oportunidade, vocês viram aqui o nosso bate-papo, o Fábio é um cara fantástico, ele e a família dele com uma visão de reino, né? São pessoas do Senhor mesmo, que estão empreendendo nessa área, né? Que estão não só abençoando os consumidores finais, né? As mulheres a ficarem mais bonitas, mas também abençoando, né? A visão que eles têm, assim, com os funcionários, né? Então você tem a oportunidade também, né? Fica a dica para você conhecer a marca, né? Usar os produtos, tá bom? Vou colocar o site de vocês depois aqui na descrição, vou colocar no vídeo também. Você tem a oportunidade de você poder experimentar aí e com certeza você vai gostar, né? E hoje é isso aí, a mulherada, né? A Bruna, às vezes eu fico meio desesperada aqui, porque eu falo Tanto assim, produto. não, eu falo, cara, como é que pode? Tanto cabelo pra usar assim, é creme pra um lado, é creme de não sei o que. Aí eu até parei já de Né? Agora ficar. você tem três Eu tenho meninas, três, né? né? Vixe. Agora, eu descobri uns bons recentemente, assim, sabe? Que tipo, que meu cabelo é mais grosso. Aí teve um, até falei com a Bruna esse tempo atrás aí.
Falei, nossa, amor, esse aqui é bom, é porque é um que é pra pentear sem... É Sim, seco, né? seco. Pô, e funciona mesmo, porque o meu cabelo é mais difícil. Tá. Às vezes até molhando ele, meu amigo, o negócio pra Mas pentear, ele dependendo fica... do tipo de produto que você passa, facilita. Aí a Bruna... Pra pentear, Que isso? pra acalmar o frizz, né? Senão fica muito Isso. espetado, Armado. armado. Eu falei, ó que benção isso É tudo aqui, né? produto, é uma benção. Os nossos produtos são bem, assim, como a Érica que cuida dessa parte, são bem, tudo que a gente lança é bem testado, tem muito cuidado com essa parte. Sim. Porque além de ela trabalhar nessa área há muito tempo e conhecer, ela tem essa preocupação de não lançar por lançar. A gente Sim. sempre fala, se for para lançar só para vender, para falar que vai aumentar o faturamento, não. Lança algo que é bom, que vai ajudar, que vai trazer um resultado para a mulher. Senão, Sim. melhor não lançar, né? Sim, com A certeza. gente tem essa preocupação aí. Que benção. Fabião, pra gente concluir, um texto bíblico ou uma passagem, assim, que você gosta muito, ou que tem permeado seu coração agora recentemente. Cara, eu sempre gostei muito de provérbios, né? Sempre li provérbios, gosto dos ensinamentos de provérbios, acho muito enriquecedor, né? E eu tenho comigo essa passagem de Tiago, de ajudar as pessoas, eu levo comigo isso em tudo, né? Às vezes não é só com recurso financeiro, às vezes é com o seu tempo, às vezes vai ser uma carona que você dá pra pessoa, às vezes vai ser em, em ajudar mesmo, né? Pegar uma conversa que você tem com a pessoa, né? Que às vezes a pessoa tá preocupada. Às vezes é só ouvir, né? Você só precisa ouvir, você não precisa falar nada. Então eu tenho isso em mente. Tem vários versículos que a gente poderia falar, mas eu acho que esse é o principal, né? Pra mim, né? Mas são vários aí que eu gosto também da Bíblia. Mas é isso que eu queria deixar para que a gente puder fazer pelo próximo, né? Tenho certeza que vai nos fazer bem e também vai fazer a vontade de Deus, né? Uhum. Enquanto você falava, agora eu me lembrei de Jesus falando, né? Falando, né, que naquele dia, né, que o Senhor voltar, ele vai dizer, né, vem, bem-aventurados meu Pai, né, porque quando eu tive nu, vocês me vestiram, quando eu Lembrei dessa tive, passagem né, também. fome, vocês me alimentaram, quando eu estive doente, vocês me visitaram, né, e tudo mais, e ele vai falar para os outros, e vocês, sai fora. Ah, por que, Senhor? Não, porque quando eu tive... Ah, mas quando que nós te vimos, né? Falou, "Olha, quando vocês deixaram de fazer isso Te a pedi uma algum comida, você não me desses meus deu, né? pequeninos, vocês deixaram de fazer a É, mim, né? Então é isso aí, né? Que conecta com esse de Tiago, né? Aquele que tem que fazer o é. bem e não faz. Eu penso Bem. sempre nesses versículos. Eu falo, gente, por mais que às vezes a pessoa não merece aqui nesse mundão, né? Porque pessoa que fez tanta coisa errada, mas você não tá fazendo pra pessoa, você tá fazendo porque ela é filha de Deus também, né? Uhum, E Deus vai se alegrar com isso, né? sim, Então, você faz e Deus vai fazer por você, né? Você não precisa se preocupar se a pessoa merece ou não. Lógico, tem hora que a gente fica um pouco revoltado, né, com algumas coisas, mas eu nunca deixei de fazer e eu aprendi isso com meus pais. Meus pais sempre foram assim sempre gostaram, apesar de não serem de dentro de alguma igreja, tal, eles sempre gostaram de ajudar as pessoas. Então, isso acho que já vem da minha família. E depois a gente foi vendo que isso é importante, né? Não só isso, mas é uma das coisas que Deus espera da gente, né? sim. É essencial, né? Uma benção. Ô, Fabião, obrigado, cara. Obrigado por você ter aceitado, né? Obrigado eu pelo convite. Benção demais, Gostei de né? estar aqui com vocês. Espero na próxima vez a gente conversar mais, né? Tentar marcar um dia com a Érica Sim, também, vamos, pra vocês vamos. contar um pouquinho da história de vocês, Sim, ela assim, contar a né? parte A dela parte também. dela. Mas bom demais, cara. Assim, que Deus continue te abençoando, né? Amém, amém. Eu sempre gosto muito de conversar com você, porque assim, cara, eu vejo em você assim uma mansidão, assim, uma tranquilidade, embora é claro que você tenha as suas questões, Sim, seus momentos de preocupação, mas eu vejo você muito, cara, sempre muito sereno, assim, sabe? E eu acho isso uma benção, eu acho que isso aí provém do Senhor na sua vida, né, com de certeza. virtude, né? Com E que certeza. Deus continue abençoando você, né, Amém. Obrigado. prosperando, né? Porque eu sei Amém. que aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, você vai
multiplicar, né? Não só Amém. para usufruto de vocês, que é Sim, legítimo, mas para ser uma bênção, né, para a vida das sim. pessoas, assim como vocês foram, né, para nós no tempo que a gente estava no sertão, nos suportando. E espero que Deus continue assim, cada vez mais queimando isso no seu coração, Amém, te amém, dando essa sensibilidade, né, para você e sua amém. família, porque vocês são bênção, viu? Amém. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Eu recebo suas palavras e que Deus nos abençoe. Que a gente possa continuar caminhando e fazendo a vontade dele, né? Amém. Gente, é isso aí. Se congregar nessa mesa preparada. Não deixe de se inscrever aí no canal. Compartilhe esse vídeo aí para abençoar a vida de outras pessoas também. Obrigado você que chegou até aqui com a gente, né? Concluiu aqui esse bate-papo conosco. Deixa aí um comentário, né, a respeito disso, do que a gente falou sobre empreender, sobre ter um coração, né? Sobre ser bons mordomos de Deus. Compartilha aí o que você acha desses assuntos que nós conversamos aqui até para a gente poder continuar, né? Preparando, produzindo conteúdo, estando à mesa com mais pessoas, tá bom? E tamo junto, viu? Até a próxima. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Valeu.